Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E esse é um tema que em cursos recentes apenas eu tenho falado e que me parece bastante instigante. É um tema que junta dois grandes temas em um só, que é o tema dos instintos, e mais especificamente os instintos reprimidos, que nós todos temos no Enneagrama, e o tema da missão de vida. E dada a complexidade e a especificidade desse tema, eu preciso começar definindo melhor o que são essas duas coisas. Primeiro eu quero definir o que é instinto reprimido para mim. Instinto é um daqueles drives biológicos, daqueles imperativos biológicos que todos nós temos e que no Enneagrama são descritos como conservação ou autopreservação, social ou sexual. Nós todos temos os três, porque somos animais, primatas humanos, e estamos vivos. Esses instintos estão mais ligados ao nosso cérebro reptiliano, embora tenham conexões com o sistema límbico e também com o neocórtex, e eles acabam representando para nós, levando que nós tenhamos um conjunto específico de comportamentos que nos trazem perfis tanto quanto os 9 tipos do Enneagrama. Então, cada vez mais, eu tenho posicionado as 6 possíveis ordens de instintos como uma segunda tipologia dentro do Enneagrama, inclusive usando letras A, B, C, D e F, para essas 6 ordens de instintos, 6 perfis. Então, eu, por exemplo, me coloco como um tipo 5F do Enneagrama. Né? E isso porque eu sou um 5 e tenho social dominante e conservação reprimido. Mas independente dessas letras, o último na ordem dos instintos eu chamo de reprimido, porque para mim ele não está funcionando bem e a gente desenvolveu um mecanismo muito sofisticado de como não utilizá-lo tanto quanto poderíamos e talvez até deveríamos. Esse instinto reprimido, ele tem uma característica de que ele faz parte de uma área da nossa vida que a gente sentiu escassez, sentiu deficiência, tanto quanto a gente sentiu no caso do dominante, mas a gente desenvolveu uma estratégia alternativa à estratégia do dominante de como lidar com essa escassez. Então, quando eu sinto escassez e aquele instinto é o meu dominante, o que eu tendo a fazer eu vou tentar compensar isso com excesso. Então, se eu sou conservação dominante, eu vou compensar a falta, o medo de que o meu conservação esteja ameaçado, a sensação quase permanente de ameaça disso, com uma tentativa de garantir que eu estarei conservado. E no caso do reprimido, eu sinto a mesma carência, sinto a mesma deficiência, a mesma aflição inicialmente em relação a isso, né, de eu não ter meu conservação aparentemente garantido, só que o que eu faço é deixá-lo de lado, esquecer. Então, ao invés de compensá-lo com excesso, eu compenso aquele medo com um menosprezo a essa função biológica de me preservar, de preservar minha vida, no caso do conservação. Né? Então são duas estratégias opostas para se lidar com uma problemática muito parecida, de eu sentir que o meu instinto não está garantido, que aquela sobrevivência naquela área da vida não está garantida. Né? E no caso do reprimido, eu vou ignorando essa área da vida e vou conseguindo fazer quase uma programação num nível muito profundo no meu cérebro reptiliano para que eu não reaja tanto quanto eu poderia reagir.
Eu diria que talvez com muita repetição ao longo do tempo eu consigo quase que ficar ruim no nível do reflexo ligado a reagir nessa área da vida, né? De uma forma ou de outra, não tem estudos ainda que falam quanto isso acontece no sistema límbico, no sistema do neocórtex e no sistema do cérebro reptiliano, mas de qualquer forma a pessoa fica sem energia em relação àquele instinto. Então, ter um dos 3 instintos como reprimido é não ter energia para aquilo. Então, só para dar um exemplo para vocês, eu acho que quem está participando desse hangout ao vivo, né, não vendo depois, talvez saiba que eu estou num momento muito específico da minha vida que eu estou de mudança. Eu me mudo amanhã, quarta-feira, para Londres, né? E vocês imaginam o que é o trabalho de mudar, não só fazer mala para uma viagem longa, mas também ter que definir tudo o que eu vou fazer com todas as minhas coisas. E é impressionante como eu fico travado para fazer isso inicialmente, por conta de ter um instinto conservação reprimido. Para mim, eu não sei muito por onde ir, né? Preciso de orientação, preciso de guias me falando um pouco o que fazer, né? Então, o reprimido gera uma certa incompetência da pessoa para uma determinada área da vida, né? Mas isso é o que o instinto reprimido é, e como um primeiro conceito, né? O segundo conceito que eu queria repassar com vocês é o que é a missão de vida, porque eu acho que eu trato esse tema de uma forma muito específica e particular, que não tem a ver com a forma como missão de vida é tratada em várias outras vezes, em outras abordagens, né? Então, para mim, o que é a missão de vida? É um conceito altamente espiritual esse. Missão de vida é uma coisa que nos é dada no nível da nossa alma, muito mais do que até uma missão para esta vida, é uma missão da nossa jornada de alma, e é algo que eu perco contato quase que completamente quando eu passo a vibrar apenas no nível da minha personalidade e da minha falsa personalidade. Eu me distancio necessariamente da minha missão de vida quando eu entro no nível da personalidade. E por mais que tenha algumas coisas que me atraem fortemente na vida, eu estou distante da minha verdadeira missão e estou confuso se eu acho que o que me atrai fortemente, enquanto eu estou na personalidade, possa ser a minha missão de vida. A teoria aqui é simples, que na personalidade a gente cai no oposto de quem nós somos em essência. Nós acreditamos em coisas que são falsas. Nós praticamos coisas que não somos nós, quando estamos na nossa personalidade e na nossa falsa personalidade. Aliás, instinto aqui tem a ver com falsa personalidade, um nível até inferior ao da personalidade, com a paixão, o vício emocional e a fixação, né, da crença limitante do nosso tipo. Então, para mim, uma das razões, inclusive, do porquê que o instinto reprimido tem a ver com a missão de vida é simplesmente essa, que em personalidade nós estamos no oposto de quem nós verdadeiramente somos. Então, eu aqui acredito, né, na minha personalidade, que o importante para mim é o social, é fazer diferença socialmente, nos grupos, no mundo, impactar assim de uma forma muito forte, né, ser importante. E talvez isso não seja a minha missão. Talvez isso seja o contrário. Talvez pessoas que têm como instinto reprimido ou social tenham muito mais essa missão do que eu, que tenho um instinto dominante social, né? Então eu estou confuso se eu estiver vibrando nessa ideia de que o meu instinto social é aquilo que é a minha missão de vida, né? Ou, por exemplo, alguém sexual dominante achar que a missão de vida tem a ver com ser muito intenso, muito vibrante, fazer algo muito intenso em relação a uma conexão com pessoas,
ou alguém com conservação dominante achar que o instinto, que a missão de vida tem a ver simplesmente com algo um pouco menos ousado, mas um pouco mais conservador, mais simples, ou até mesmo um pouco mais para dentro de si mesmo, né, uma missão mais local, vamos dizer assim, também pode ser egóico, também pode ser um disfarce da personalidade isso. Então, voltando ao conceito de missão de vida. A missão, para mim, só se abre quando a gente chega num determinado nível de contato de volta com a essência, no qual a gente percebe que tudo que a gente achava que nós éramos antes era falso. Tudo que nós estávamos pensando anteriormente a respeito de quem nós éramos não vale mais. E a missão de vida, tecnicamente, se abre no que no sufismo se coloca como quarta estação espiritual. Eu não sou professor disso, mestre disso é o Abdul Karim Baldino, mas, e ele não fala da questão dos instintos, não trabalha por aí, a ligação, quem faz sou eu, né? Mas eu gosto muito desse modelo dos níveis de desenvolvimento dentro do sufismo. E o terceiro nível do coração, que é também conhecido como nível de Sir, S-I-R-R, é o nível onde se abre a missão. É o mesmo nível em que, ao meu ver, nós acessamos as nossas ideias superiores, ou ideias santas do Enneagrama. Ou seja, é um nível bem elevado, no qual a gente abre o contato com o centro mental superior. É aí que está o nível da missão. Esse nível da missão extrapola, portanto, a conexão com a virtude do coração, né, com o nível do emocional superior, que fica na terceira estação. Terceira estação está no ponto 4 da mandala do Enneagrama, que a primeira estação é no ponto 1, a segunda é no ponto 2, depois tem o ponto de choque em 3, a gente entra numa experiência transpessoal de presença não apenas no corpo, e entra finalmente em contato com uma dimensão transpessoal no ponto 4, que é o nível do Kalbi, né, do coração espiritual, e isso é o nível do emocional superior. E aí, apenas na estação seguinte, no ponto 5 da mandala do Enneagrama, nós entramos em contato com a quarta estação, depois de passarmos pelo buraco negro entre o 4 e o 5, né, com muita desconstrução, e a gente realmente sendo virado completamente do avesso. Estamos no sul do diagrama do Enneagrama, e a gente fica de cabeça para baixo, e a gente sai no ponto 5 com acesso ao terceiro nível do coração. Não é mais o Sadr, que é da personalidade, não é nem mais o Kalbi, que é o nível da virtude, do emocional superior, e entramos sim na terceira latifa Sufi, que tem a ver com Sir, que é a abertura do terceiro nível do coração e, simultaneamente, do centro mental superior. Uma das coisas que se diz é que nesse momento apenas é que a pessoa passa a ver coisas como destino, o que vai acontecer com ela, como ela vai morrer, inclusive, e até como outras pessoas vão morrer. Ela começa a ver mais ou menos como a experiência de Buda, Siddhartha, antes da iluminação, sentado nos pés da figueira, né? Ele começa a ver todas as vidas passadas dele, ou toda a trajetória de alma, tudo que ele verdadeiramente é mental superior. É uma experiência que só é possível para quem morreu no nível egóico. Aliás, essa quarta estação espiritual é uma estação do homem que já controlou no termo, né, em árabe, no sufismo, quer dizer assim, é a estação de quem já dominou o seu ser inferior, ou o seu animal, vamos dizer assim, ou seja, já dominou o instinto. E nessa quarta estação é que se abre o contato, portanto, com o verdadeiro nível instintivo que nós temos. Em personalidade, tudo é saudade da essência. A gente faz mímicas da essência. Então a paixão é uma mímica um pouco desvirtuada,
mas é uma mímica da virtude. Agora, quando a gente vira de cabeça para baixo e acaba se vendo muito equilibrado, e o que era antes reprimido vira um instinto importante para as nossas vidas, porque a gente relembra que ele tem a ver, inclusive, com a nossa missão, a gente conecta isso um pouco mais com o que a gente não fez hoje nas nossas histórias da trajetória de alma. A gente se conecta também com aquilo que Deus deseja de nós. E aí vem uma sensação inequívoca de o que é necessário a gente fazer e quem somos nós. E isso, em geral, para mim, tem a ver com o instinto reprimido. O instinto dominante tem a ver também, em parte, com missão de vida. Não é que ele vai ser completamente nulo, mas ele vai ser, em primeiro lugar, um conceito não distorcido do que o dominante ou como reprimido. Por exemplo, eu como social dominante, acho que ser social é ser importante, né? Meu ego acha que é ser importante, é ter visibilidade, é estar perto de pessoas, né, que eu admiro, que também vão me dar respeitabilidade, enfim. E isso é egóico. E quando eu opero num nível maior, eu entro numa dimensão maior desse instinto, que tem a ver com um serviço leve, desinteressado, um serviço não egóico, e muitas vezes transparente, não visto pelas pessoas. Então é um outro tipo de energia, um outro tipo de compreensão. Só que na minha visão mais atual, que é muito empírica, tenho visto isso em mim, em alunos mais avançados, em pessoas com quem eu convivo, como ele também dá lugar ao reprimido como aquele que tem o cheiro principal da nossa verdadeira missão de vida. Ele continua existindo, ele tem a sua importância, mas ele não é o que é o focal para definir a nossa missão de vida. Então, vou dar um exemplo meu. Eu, cada vez mais, ao fazer trabalhos interiores, né, eu percebo quase que uma força que me puxa, né, contrário do que minha personalidade manda eu fazer, por fazer alguns trabalhos de bastidores e não tão visíveis. E fazer alguns trabalhos que inclusive não tem a ver com as pessoas. Né? Porque talvez uma das formas bem simplistas de falar do conservação, do instinto conservação, é que tem um pouco menos a ver com pessoas e um pouco mais a ver com processos, com estruturas, com coisas. E eu noto esse drive em mim, começar a trabalhar um pouco, quando eu estou um pouco mais centrado, começar a trabalhar mais com estruturas, com temas que tem a ver até com ecologia e que tem a ver com uma manutenção da vida. Né? E talvez isso lá na frente implique até dizer que o meu trabalho principal nem vai ser o trabalho ligado às pessoas. Né? Talvez isso tenha a ver com a minha missão de vida. E é uma missão muito surpreendente para mim, porque eu criei toda uma identidade para mim, como tendo a ver sim com trabalho com pessoas num nível maior, social, ou no nível do A1 também, né? Mas eu noto que talvez não seja o principal. Né? Não necessariamente eu vou precisar deixar de fazer, talvez sim, talvez não, o outro trabalho com pessoas, mas eu noto que existe uma coisa fundamental para a qual eu sou chamado, que é para trabalhar com estruturas. No meu caso particular, eu gosto até de pensar em macroestruturas, tem a ver com o planeta, tem a ver com o cosmos, coisas do gênero que me atraem e começam a vir ideias e conceitos ligados a isso, e algumas práticas que se abrem meio naturalmente para atuar um pouco mais nesse nível. Né? E eu comecei a associar isso, no meu caso, com um desbloqueio do instinto de conservação. Eu vou falar já o que são as 3 missões de vida ligadas aos 3 instintos, falar um pouco sobre isso, né, dentro daquilo
que está se abrindo para mim, né? Mas esse é só um exemplo, para ver que uma coisa que eu não sonhava antes que pudesse ser a minha praia, está se mostrando para mim que sim, que talvez seja. E isso foi muito surpreendente no início, lutei muito contra isso, mas cada vez mais isso se mostra como uma coisa mais possível. Quando a gente está operando na energia do nosso instinto dominante para cumprir o que a gente acha que é uma missão de vida, a gente tem muita paixão, muita excitação, muita energia para fazer aquilo, como se fosse assim, se eu não fizer, eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que fazer porque isso sou eu, isso é essencial. E eu vi isso em mim. Eu sou social dominante anos atrás, que eu comecei a ver coisas assim, se eu não estivesse fazendo um curso muito profundo, ou se eu não estivesse buscando uma transformação de várias grupo, não fazia sentido, né? Até que eu passei a perceber um componente egóico disso. Um componente de eu precisar fazer isso muito mais pela falsa identidade que eu tinha criado de mim mesmo, né? Como se eu fosse decisivo sempre para fazer essas coisas. E aí eu acabei percebendo, quando vieram essas novas experiências ligadas por exemplo, ao planeta, a macroestruturas, como eu disse, que eu associo à conservação, ao instinto de conservação que em mim é reprimido, eu acabei percebendo que não era tão apaixonante, uma coisa tão intensa, mas dava uma sensação de que aquilo era o certo para mim, que era o que eu realmente precisava fazer. E vinha junto com uma sensação de paz e de equilíbrio que eu não sentia exatamente quando eu estava nas minhas missões sociais. Né? Nas minhas missões sociais tinham talvez um excesso de excitação relativo a elas, que me mostrava mais um não centramento meu do que um centramento. E essa sensação mais de paz interior, quase de neutralidade, mas de estar fazendo o que se sente como ação certa, né? É uma sensação que eu percebi em mim ao realizar coisas daquele que é o meu instinto reprimido, né, do conservação. E aí eu comecei a observar isso nas outras pessoas, né? Então, quando a gente desbloqueia a repressão do nosso instinto, a gente já está virado de cabeça para baixo completamente, a gente está rompendo com as antigas identidades que a gente criou para nós mesmos, no nível do ego e da personalidade. E isso é mais ou menos quando a gente abre a nossa missão de vida. E a gente acaba descobrindo que quem a gente verdadeiramente é alguém muito diferente de quem nós achávamos que nós éramos. Na verdade, a gente acaba vendo que aquilo que a gente mais se distanciava, né, que são os aspectos contrários ao estilo da nossa personalidade e também o próprio instinto reprimido, tem mais a ver com o que nós somos do que o resto, né? Surpreendente, né? Então, a gente não pode nunca menosprezar ou diminuir a importância desse conceito, que é assim, os instintos, o conceito é assim, que em personalidade nós acabamos caindo no oposto de quem nós verdadeiramente somos. Isso é realmente assim. A gente acredita em A e a gente é Z, né? A gente entrou no reverso da medalha. A gente se tornou o nosso oposto. E isso é quase um princípio para a gente começar a se questionar e começar a desconfiar da gente mesmo, né? Então, desconfie. Se o que você está achando que é a missão de vida tua tem muito a ver com o jeito do teu instinto dominante, desconfie que pode muito bem ser que não tem a ver, não. Então, esse conceito de missão é um conceito bem específico, entende? Não é um conceito qualquer de missão de vida. É um conceito que só é possível abrir
para a pessoa que está se desenvolvendo num nível espiritual maior e que entra em contato com uma verdade muito profunda sobre si mesmo, uma verdade espiritual sobre si mesmo. Uma verdade que vem do centro mental superior, né? E que missão aqui está muito próximo de destino e muito próximo de revelação dos segredos sobre nós mesmos e sobre os outros. Aliás, sir, em árabe, quer dizer segredo, né? Bom, colocado isso, eu quero falar um pouquinho das características dos 3 instintos reprimidos e quero falar também das 3 missões, né, ligadas aos instintos reprimidos. Então é assim, ó, o instinto conservação reprimido, quando reprimido, faz com que a pessoa fique muito autodestrutiva, de não se proteger, de não se conservar, que ela tenha muita dificuldade com rotinas, em funcionamento em questões básicas da vida, que ela não seja muito prática e que não atente a temas básicos. Eu brinco às vezes que o conservação reprimido é o cara que inverteu a pirâmide de Maslow, né? Ou seja, o que Maslow para mim era muito provavelmente uma autopreservação dominante com o social reprimido. Então ele fez a pirâmide desse jeito, para quem conhece. Então assim, primeiro a gente precisa das necessidades básicas de comida, abrigo, papapá. E lá na frente, depois de atender outros, a gente vai pensar em reconhecimento, em outros. Então, para mim, esse cara aqui que fala com vocês agora, a pirâmide é o oposto, tá? Porque eu sou social dominante e conservação reprimida. Então eu vou fazer coisas que tem a ver com garantir minha inserção no social antes de pensar em me alimentar até, né? Isso é o que é o meu viés de ordem de instintos aqui. E quando conservação é reprimido, a pessoa ela se coloca um pouco mais para o último plano, ela tem muito mais uma visão dos outros vindo antes dela, não de um jeito bonito, e sim de um jeito mais egóico, ok? Porque tem um jeito de se fazer isso que é bonito, como uma conquista de desenvolvimento, e não como algo para eu me sentir importante, né? O conservação reprimido tem a ver também com a pessoa não crescer, não se assumir de maneira tão responsável na vida, e ser meio que uma eterna criança. Então, isso é um pouco do instinto reprimido, conservação. E o instinto reprimido sexual, para mim, tem a ver com quando é reprimido, tá? Sexual reprimido. Tem a ver com uma pessoa que fica menos intensa na vida, fala mais baixo, ela quer impactar menos, ela chegando menos, né? Ela fica até mais pálida, fala mais baixinho, né? Como alguém que não quer gerar um impacto grande. Alguém que, por exemplo, que perde o carisma, né? É muito comum você ver nas pessoas que, na personalidade, têm instinto sexual reprimido, vê-las como sendo bem menos carismáticas e menos impactantes e bem pouco intensas. Aliás, assim, interagimos já, dá licença que agora eu quero ir dormir. Entende? É um pouco esse o estilo de quem é sexual reprimido, né? É uma pessoa menos intensa, ao contrário do sexual dominante, que é muito intenso, né? E o sexual reprimido tem dificuldade de se colocar na interação com as pessoas e ficar só nisso. Isso é uma coisa que dá um pouco de aflição, né, para quem é sexual dominante, ficar só na interação com uma pessoa, principalmente com um parceiro íntimo, como se fosse, né, tudo na minha vida. Isso não entra muito na cabeça de quem é sexual reprimido, né? Dá assim, vontade de sair correndo depois de um breve tempo, assim, para quem é sexual reprimido e tá com excesso de interação no nível do 1 a 1. Já o social reprimido tem a ver com uma pessoa que virou muito cética, muito descrente
da sociedade, dos grupos e da humanidade como um todo. Tem a ver com alguém que se tornou um pouco mais resistente a mecanismos de grupo, com uma sombra de achar que vai ser julgado, que tudo aquilo vai ser distorcido, como muitas vezes na história foi distorcido, né, por instituições diversas, até pela igreja, né? E então os sociais reprimidos evitam qualquer coisa de dominação de instituições ou de uma preponderância de uma postura social das pessoas. Assim, ativa-se em quem é sexual reprimido uma desconfiança muito grande, uma aflição, uma sensação instintiva de que aquilo não vai dar boa coisa, né? Então, a ideia de quem é social reprimido é que existe uma dificuldade básica de se manter apenas no servir, principalmente quando isso tem a ver com o servir coletivo e o servir ligado a mecanismos de grupo, a instituições ou causas nas quais o poder se subverte muitas vezes, as pessoas se perdem, há manipulações, há distorções, há corrupção. Então a pessoa sai correndo disso, né? Mas no fundo ela sai correndo disso por medo. Medo de uma percepção de que algo vai dar errado, mais do que algo que verdadeiramente está acontecendo na hora, né? Esses 3 instintos reprimidos dão alergia, assim, quase na pessoa, quando ela está entrando em contato, né? Tem histórias que a gente inventa para a gente mesmo, que a gente sente no corpo, na pele, como, assim, preciso sair correndo daqui, né? E quase sempre não está acontecendo algo de fato, é muito mais uma reação de consideração interna, de um medo específico que volte a acontecer algo, que no fundo a minha alma já passou por isso, do que algo que efetivamente está acontecendo. E isso se torna algo muito difícil para a pessoa fazer. E como está no nível do instinto, é bem difícil lutar contra isso, né? Mas na 4ª estação espiritual, como a gente falou, quando a gente já está dominando o nosso ser inferior, esse ser aí instintivo, né, o animal em nós, isso se reequilibra. E, aliás, é aí, apenas aí, que a gente consegue resolver melhor as questões ligadas aos nossos mecanismos de defesa psicológicos. Também nesse momento aí de abertura do mental superior, tá? Mas não vem ao caso, não é o tema de hoje. Então, esses são os 3 instintos reprimidos. E como é que são, então, as 3 missões de vida ligadas aos 3 instintos reprimidos? Então, assim, quem é conservação reprimido tem, em tese, nessa nova tese, uma missão ligada à conservação, ao instinto de conservação. Qual é o verbo para isso? O verbo é manter. Ou talvez um verbo de estruturar, ou reestruturar no sentido de prover novamente as bases de funcionamento de algo. Missão de vida do conservação, que ao meu ver é muito ligado para quem é conservação reprimido, tem a ver com manter, tem a ver com ajudar a dar base, a dar raiz, ajudar a dar estrutura. Para mim mesmo, para as pessoas ao redor, as poucas pessoas ao redor, né? Pessoas da família, pessoas, amigos próximos, talvez da minha família mais ampliada, né? Talvez de alguns clientes, mas sem fazer disso uma panaceia que eu estou fazendo para você como sexual ou para vocês como social. Não, é uma coisa invisível, mais tranquila e que tem a ver com base. É quase que assim, trabalhar nos pré-requisitos para a vida. Trabalhar nos sistemas que fazem a vida ser garantida. Imagina assim, alguém que vai trabalhar com coisas na sociedade que tem a ver com infraestrutura. Imagina, um social dominante, por exemplo, indo trabalhar na área de saneamento, né?
que é uma área que, por exemplo, os políticos acabam ignorando porque não dá voto, né? Então, imagina que exercício fantástico para um social dominante com instinto reprimido trabalhar numa área como essa, né? Ao passo que eu também posso falar, ligado ao instinto conservação reprimido, como missão de vida, que eu posso ter como missão de vida fazer o meu autodesenvolvimento, a minha capacidade de olhar para dentro e me reestruturar, me desenvolver, de uma forma que, assim, eu venho antes e o meu autodesenvolvimento vem antes, e isso é o que de melhor eu posso fazer para o mundo. Eu vou indiretamente impactar as pessoas porque eu me desenvolvi. E são milhares, milhões de pessoas dependendo do nível de desenvolvimento que eu chegar, né? Como Gandhi falava assim, uma pessoa que consiga ela própria vibrar no nível do amor incondicional, consegue neutralizar, sem fazer nada, só vibrando no amor, consegue neutralizar o ódio de 1 milhão de pessoas, né? Isso é uma coisa que é uma pessoa com ela própria vibrando em amor, orando, meditando, né? E talvez a missão de quem autopreservação reprimido ou conservação reprimido seja uma missão um pouco mais reclusa, uma missão um pouquinho mais voltada a, sabe, tradição monástica, tradição contemplativa, a pessoa que vai estar na igreja, na caverna, no mosteiro, fazendo a sua prática. E talvez isso seja, para quem é autopreservação reprimido, a coisa que a pessoa mais tem dificuldade, mais evitou até hoje. E acho que é bastante frequente para quem tem o conservação reprimido ter como missão de vida uma coisa que não é virar mestre. Deixa eu explicar melhor isso. Das pessoas que evoluem num nível maior, e que em algumas linhas a gente poderia chamar de as pessoas que iluminam, é uma pequena minoria que é destinada a dar aula sobre isso, a falar com os outros, a mostrar-se publicamente. A maioria dessas pessoas que se desenvolve fica num trabalho de bastidor, em que ninguém vai ter contato quase. Mas ela vai estar fazendo um papel tão fundamental quanto os professores, mestres, assim, que são mais públicos e visíveis, porque ela está vibrando naquilo e ajudando a neutralizar a energia negativa do planeta todo. Só que ela não está no front, ela está no bastidor. E eu acho que quem tem conservação reprimido tende a ter como missão de vida algo mais de bastidor. Pouquinho mais de bastidor. Isso é algo para pensar, se você tem o conservação reprimido. Como é isso? O que se apresenta aos pouquinhos na sua vida que é um pouco mais de bastidor e que você está evitando, você está resistindo contra, né? Acho que a missão de vida do sexual reprimido tem a ver com praticar e talvez até ensinar o fundir-se, o virar um com o outro, ou com a natureza, ou com o cosmos. Necessariamente isso tem a ver com a experiência não dual e a experiência mística, que é a experiência de fusão. É uma experiência espiritual que não é só de transcendência. Eu não só sinto que eu sou algo além do meu corpo. Eu começo a sentir que eu sou o quadro que está na minha frente, o livro, que eu sou a outra pessoa e não há diferença, a minha respiração é a respiração do outro. É a produção da não dualidade. É a recuperação do conceito de ser um, com tudo ao redor, né? Mas eu começo com cada pessoa e cada objeto ao redor, ou cada ambiente. E o sexual reprimido, ao meu ver, tem essa prática. É como se a pessoa
de instinto sexual reprimido, se continuar se desenvolvendo, ela vai estar fadada a ter uma experiência muito significativa e fundamental nesse nível da fusão. E que, muitas vezes, começa a ser melhor compreendida a partir da atividade sexual. Porque lá é que, enquanto nós temos um corpo, nós conseguimos praticar um pouco mais esse nível da fusão dos seres, né? Nessa atividade sexual. Mas existem práticas, por exemplo, de morfologia de presença e de ressonância, que as pessoas podem se fundir, se mesclar num nível que sentem como sendo aquele outro e eu mesmo, e juntos, e sendo um, não necessariamente em sexualidade. É uma experiência sexual sem sexo, vamos dizer assim, né? Mas com um outro objeto, uma outra pessoa, em que eu sinto essa fusão nesse nível maior. Então, o sexual reprimido, quando se funde, ele percebe que aquilo tem a ver com uma missão de vida. E talvez ele estivesse como sexual reprimido até então, fugindo exatamente disso, né? Porque é a experiência que vai tirá-lo completamente do ego. E o nosso ego resiste, né? Para dar espaço para a nossa conexão com a essência, né? E no nível da nossa missão, se formos sexual reprimidos, nós teremos como algo muito central na nossa vida essa experiência alquímica de sentir que somos um num nível molecular, de perder as fronteiras, perder os limites entre eu e o outro. E na hora que acontece uma fusão, tem uma explosão energética. A energia fica muito mais intensa, assim, ó, né, muito rapidamente. O que faz sentido com essa questão, né, do sexual reprimido ser menos energizado quando na personalidade. Isso significa que ele vai ser o mais energizado de todos quando no contato maior com a essência. Então, missão de vida de quem é sexual reprimido tem muito a ver com a prática da fusão, do encontro, do sentir o outro dentro de mim, me sentir dentro do outro. Às vezes é na respiração que eu sinto isso, às vezes é também na sexualidade, e às vezes é numa prática terapêutica que eu faço em conjunto com outra pessoa, né? Técnicas que têm a ver com sentir o fato de que eu sou, na verdade, esse conjunto entre eu e você, né? Quem sou eu, quem é tu, quem somos nós, né? Parece um poema de Rumi, né? E aí o social reprimido, como missão de vida, para mim tem a ver basicamente com entrar num servir visível. Um servir que a pessoa vira líder. Não precisa ser visível para ser serviço. Aliás, o serviço invisível é melhor, né? Só que quem é social reprimido, para mim está fadado. Caso continue se desenvolvendo e chegue nesse nível elevado de acessar a verdadeira missão de vida, está fadado a virar alguém líder. E líder num nível coletivo, social, grupal. E virar um grande servidor dos outros, né? E ao redor de instituições, sim, porque não tem como, né? No limite, você ter determinados grupos e atuação social com muita gente junto, sem que isso vire uma instituição, mesmo que informal, será uma instituição. Então, quem é social reprimido, ao meu ver, está fadado a virar uma pessoa muito de destaque. Alguém com muita capacidade de mobilizar os outros e que faz isso de uma maneira visível, clara. Ou seja, tudo que a gente mais fugiu na nossa vida
é o que se abre quando a gente entra no verdadeiro nível da missão, né? Então, para quem é conservação reprimido, é passar a cuidar da vida, do dia a dia, da manutenção da vida. E a manutenção de processos, estruturas, embora isso possa entrar num nível bem grande. Um nível ecológico, um nível sistêmico, um nível quase que cósmico, né? Mas tem a ver com manutenção da vida. O instinto sexual entra naquilo que mais fugiu, mais evitou, que é uma total intimidade, uma fusão plena com o outro, e eu perder completamente as minhas fronteiras. E o social, que antes era reprimido em alguns, vira o que é assim, uma coisa de devoção de vida, de entrega total para uma causa, para pessoas, para algo ligado ao servir num nível mais coletivo, com a pessoa em geral precisando assumir um posto de liderança relativo a isso. Acho que quem é social dominante, na hora que evolui mais, tende a sair um pouco mais da liderança, e quem é social reprimido tende a entrar, né? Ou seja, a gente está ao contrário na personalidade, e quando chega perto da essência, isso me parece que se reverte. Essas missões de vida ligadas aos instintos reprimidos não são coisas tão fáceis de se entender, às vezes, dentro do que a gente já faz. Talvez sejam coisas completamente novas, e isso talvez gere uma dificuldade para a gente entender como missão de vida. Se você perseguiu alguma missão de vida fortemente enquanto você estava no nível da personalidade, muito provavelmente ela não é sua missão de vida, né? É algo que vai te surpreender quase sempre, a sua verdadeira missão de vida. Então, um mapinha aí é esse. Se é conservação, pense no que pode ser algo do manter a vida para mim, para os outros, e ter uma missão de me internalizar e quase que me separar um pouco mais, assim. Seja do 1 a 1, seja do grupo. Fazer o meu trabalho de bastidor. Se eu for sexual, reprimido, eu vou precisar justamente fazer o contrário, de me fundir com o outro. Eu não posso cair na imaginação de que meu trabalho vai ser individual. Muito conveniente para quem é sexual reprimido se dedicar só a coisas como meditação individual, que é fundamental para todos nós. Mas se ficar só nisso, está fugindo daquilo que mais precisa. Vai fazer uma meditação profunda, existem algumas, em que você olha dentro dos olhos de uma pessoa que está meditando também na tua frente, e você começa a entrar dentro do ser dela, né? Isso é uma meditação também muito bacana para quem é sexual reprimido e que talvez ative um pouco mais a coisa dessa missão particular de vida. E no social reprimido tem a ver com se deixar levar por uma coisa que é maior, é arrebatadora, que é uma causa e tudo mais, e fazer isso compondo com as pessoas, sentindo o grupo de pessoas como sendo aquilo que lidera, aquilo que está à frente, sentindo o grupo mais do que sentindo o indivíduo, sentindo o grupo mais do que sentindo a mim, mas eu fazendo um papel catalisador das pessoas e entrando em contato com uma unidade dentro da diversidade. Quem é social reprimido, ter essa experiência é algo muito, muito bom, muito importante. Imagina algo ligado ao ecumenismo, né, de juntar pessoas de diferentes linhas, algo ligado a uma causa social, algo ligado a uma transformação mais sistêmica, mais no nível das instituições, e a uma atuação no mundo e na vida voltada também a militar, né? Não só a fazer um trabalho assim, que tem a ver só com uma pessoa,
ou com um grupo aqui ou ali, mas não, militar de um jeito maior, pensando em transformação. Isso tem a ver com o social reprimido como missão de vida ao redor do social. Então, meu obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. E um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos nos cursos da CIPI. E também meu muito obrigado aos membros da CIPI Online, que é a nossa plataforma de conteúdos com possibilidade de assinatura anual por um preço muito interessante para tanto conteúdo que ela oferece. Inclusive webinars ao vivo todos os meses. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paes e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.